Lugares proibidos despertam a nossa curiosidade. O simples fato de não poder visitá-lo o torna ainda mais interessante e misterioso. Existem lugares no mundo que escondem muitos segredos e são tão restritos que não importa o quanto tentemos, o mais provável é que a maioria de nós nunca consiga entrar neles. Parece mentira que nesta época, com a ciência em pleno auge, ainda haja lugares secretos, cujos quais não temos acesso por alguma misteriosa razão. Nesta lista, mostrarei os 10 lugares mais restritos do mundo. Talvez você tenha ouvido falar de alguns e provavelmente tenha alguns que você não soubesse de sua existência, mas uma coisa é certa: jamais em sua vida poderá entrar nesses locais. 1. A Caverna de Lascaux. A Caverna de Lascaux se trata de um sistema de cavernas que está localizado em Dordogne, França. Nos anos 40, alguns garotos descobriram por acaso uma caverna nesta cidade, localizada no sudoeste da França, onde havia um impressionante conjunto de pinturas rupestres. Este é um santuário paleontológico, pois abriga uma das obras de arte rupestre mais famosas do mundo, que se acredita ter cerca de 17 mil anos. Em 2008, a entrada ao público foi proibida devido ao deterioramento das pinturas e a um surto de fungos. O local é supervisionado por um grupo seleto de cientistas que se encarregaram de restaurar as pinturas e preservar a caverna. 2. A Ilha Heard. A Ilha Heard é a maior da Austrália, tem 41 geleiras e uma fauna bastante variada que inclui pinguins, focas e aves marinhas. Foi declarada Patrimônio da Humanidade em 97. Em 2000, a Universidade do Havaí relatou um rio de lava saindo de um lado do Pico Mason e descobriu-se então um vulcão que permanece ativo. Este é um lugar proibido não apenas pelo perigo representado pelo vulcão, mas também pelas condições climáticas muito adversas e instáveis. Além disso, é muito difícil chegar lá, sendo necessário navegar por pelo menos 2 semanas. Vários grupos científicos organizam viagens com o objetivo de investigar a zona. É necessária uma logística e preparação muito profissional para conseguir adentrar nesta maravilha da natureza. 3. A Área 51. A Área 51, nos Estados Unidos, escondida no meio do estéril deserto de Nevada, é uma base militar americana cujo objetivo ainda continua desconhecido, o que gerou muitos mitos e especulações, incluindo até conspirações alienígenas. O que é certo é que qualquer coisa que aconteça dentro da Área 51 não pode ser conhecida pelo público em geral. Há alguns anos, surgiu uma convocação através da plataforma do Facebook com a ideia de invadir este local. Este chamado foi feito para o dia 20 de setembro, e o mais surpreendente é que mais de 440 mil pessoas mostraram interesse em participar. E você, teria coragem de participar? 4. O Forte Bangar. O Forte Bangar está localizado no estado de Rajastão, no noroeste da Índia, e é considerado um dos lugares mais assombrados deste país. Disse que o forte foi construído após pedir permissão ao asceta Guru Balu Nath, que costumava meditar lá. No entanto, este homem disse que, se a sombra do local alguma vez tocasse sua casa, todo o lugar e seus habitantes seriam amaldiçoados, morrendo de formas terríveis e fazendo com que seus espíritos permanecessem lá pela eternidade. Mesmo que a fortaleza tenha sido inicialmente construída um pouco mais baixa, os descendentes do rei decidiram construir mais alto, fazendo com que a sombra alcançasse a casa do sábio, o que fez com que a maldição se cumprisse. O governo da Índia o declarou oficialmente como um local paranormal e impôs uma regulamentação para sua entrada. Os turistas não podem visitar o forte após o anoitecer e antes do amanhecer, e os habitantes locais afirmam que todos aqueles que tentaram quebrar essa regra desapareceram para sempre. Sinistro. 5. A Ilha Surtsey. A Ilha Surtsey é uma ilha vulcânica de 2,7 km², localizada aproximadamente a 32 km da costa da Islândia, emergiu do mar em novembro de 63 como consequência de uma erupção vulcânica
a 130 metros de profundidade. Isso significa que é um dos solos mais jovens da crosta terrestre. O acesso a esta ilha é praticamente impossível devido ao escasso transporte e às normas de segurança do país, que permitem apenas a entrada de pessoal científico autorizado. O máximo que se pode fazer é admirá-la de longe. 6. O túmulo de Qin Shi Huang. O túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, é um dos complexos funerários mais elaborados e expansivos já descobertos. Se você já ouviu falar dos guerreiros de terracota da China, é aqui que estão. No entanto, enquanto o local deste túmulo é um dos destinos turísticos mais populares da China, o túmulo está selado. Os visitantes podem ver cerca de 2.000 guerreiros de terracota, mas estima-se que haja cerca de 6.000 a mais nas cavernas subterrâneas. O complexo funerário é rumorejando que tem armadilhas explosivas colocadas estrategicamente que impedem que invasores cheguem ao local do enterro, mas o que sabemos com certeza é que as cavernas têm uma concentração muito alta de mercúrio que mataria qualquer um sem o equipamento de proteção adequado. No futuro imediato, os inúmeros tesouros de Qin Shi Huang permanecerão seguros com seu corpo. Isso que é ser ganancioso. 7. A Câmara de Sementes de Svalbard. A Câmara de Sementes de Svalbard é uma estrutura localizada na Noruega, que é o maior depósito de sementes do mundo, construído para preservar a biodiversidade e a riqueza vegetal do planeta em caso de uma catástrofe mundial. A Câmara pode armazenar até 4,5 bilhões de variedades de cultivos, sendo que cada variedade contém, em média, 500 sementes, o que equivale a uma capacidade máxima de 2,5 bilhões de sementes. Estas amostras só podem ser abertas no caso de todos os outros recursos de sementes terem sido destruídos ou esgotados. Além disso, a Câmara não é vulnerável à atividade vulcânica, terremotos ou impactos de bombas nucleares. Por todas estas razões, alguns a chamam de a Câmara do Fim do Mundo. 8. O Clube de Cavalheiros de White. O Clube de Cavalheiros de White é um clube exclusivo localizado em Londres, que estava reservado apenas para a aristocracia inglesa. Foi fundado em 1693 e por sua sala passeava o primeiro-ministro David Cameron, até que em 2013 ele o abandonou voluntariamente depois de defender publicamente o direito das mulheres de participar de reuniões e serem membros desses clubes. Hoje em dia, seus membros devem ser homens poderosos e influentes, e o processo de admissão é muito rigoroso. De fato, uma pessoa pode esperar anos para ser admitida no clube seleto. Alguns de seus membros mais proeminentes são Churchill e o Príncipe Charles. Portanto, se em algum momento você pensar em fazer parte deste clube muito seleto, descarte completamente a ideia. Ou então, torne-se um mestre em influência muito conhecido e conquiste sua cadeira. 9. Marjorie. Marjorie é uma cidade serrana de 20.000 habitantes localizada na República de Bascortostão, na Rússia. O mencionado anteriormente é literal. O Estado proibiu a entrada neste local. Tudo relacionado a Marjorie é um segredo. Ninguém diz nada, ninguém viu nada, exceto uma forte presença militar. Se você tentar ir até este local, tudo o que verá será um posto de controle em qualquer uma das entradas desta cidade. A única coisa que se sabe são os rumores que afirmam que este é um depósito de armas nucleares ou um refúgio para a última linha de comando russa em caso de guerra. É tão bem guardado que tem menos informações disponíveis do que a própria Área 51. 10. A Ilha de Poveglia. A Ilha de Poveglia, na Itália, também é conhecida como a Ilha dos Mortos. Ela está localizada entre Veneza e Lido, no norte da Itália. A Ilha de Poveglia é um dos lugares proibidos devido ao seu passado sombrio. Foi usada como um local de quarentena e disse que abrigou mais de 160.000 infectados pela peste bubônica. Outro rumor sobre este local é que 50% da terra possui restos humanos fossilizados.
Nesta ilha, também funcionou um hospital psiquiátrico onde os pacientes eram torturados. Todos aqueles que tentaram viver nesta ilha tiveram experiências desagradáveis e alguns dizem que até paranormais. Acredito que não seja necessário perguntar por que o governo decidiu fechar a ilha, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe este vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!